Atos, capítulo 2, a partir do versículo 14, dando continuidade à nossa série através do livro de Atos. Semana passada, a gente viu uma passagem emblemática. A gente celebrou o dia de Pentecostes, de verdade, foi o dia de Pentecostes, domingo passado. Mas também a passagem que nós estudamos foi também a vinda do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes. A gente viu algumas coisas, só para relembrar, que no Antigo Testamento, no Monte Sinai, foi entregue a lei. Deus usou Moisés, e era um homem, um líder, representando todo o povo. E aí esse cara, ele era o mediador de Deus com o povo, e vice-versa. Em Pentecostes é diferente. Deus envia o Espírito Santo, já não mais para um líder, mas para todos. Então a gente vê essa diferença da entrega da lei e da entrega do Espírito. A gente vê também esse paralelo, essa diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, é de que no Antigo Testamento, se você conhece um pouquinho ali da história da Torre de Babel, que tem uma história incrível, onde eles são dispersos, eles não se entendem, e a coisa se torna então uma coisa que separa. No Novo Testamento, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, eles falam em outras línguas, todos entendendo na sua própria língua materna, e fala que eles estavam todos reunidos de uma só forma, em um só lugar, em uma só voz. Então a gente vê essa diferença entre um homem e todos, a gente vê separação e falta de compreensão e entendimento, a gente vê unidade e entendimento. A gente ouviu também que o dom de línguas é uma coisa que nós cremos como igreja, é uma coisa que nós podemos almejar e podemos buscar diante do Senhor, mas lembramos também que é um ato soberano do Senhor, que Ele entrega, Ele dá conforme a sua vontade, e que ninguém aqui é inferior ou menos cheio do Espírito porque não fala em línguas. Isso é de extrema importância para a gente, partindo desse pressuposto de que nós não cremos que há pessoas mais poderosas que as outras na nossa comunidade. Nós cremos que nós somos filhos de Deus e nós somos um povo que quer fazer a vontade do Senhor. Então, sempre costumo dizer em casa e falo aqui também, todos nós temos algo para trazer para o reino de Deus. Todos nós temos os nossos dons, os nossos talentos. Alguns de nós estamos ainda a descobrir. Alguns de nós ainda estamos descobrindo e tentando entender e responder a pergunta: quais são os meus dons? Quais são as coisas que Deus me deu? Mas você pode ter plena convicção de que todos vocês aqui têm algo. Têm algum dom, alguns, né? Que você precisa descobrir, se você não descobriu ainda, e todos eles são de extrema importância. Todos eles têm a capacidade de juntos se tornarem essa coisa bela de ver um corpo funcionando, com cada membro do corpo funcionando de acordo com a parte que você tem para oferecer. Então, quando um membro do corpo, um dom, por exemplo, falta na igreja, a gente vê que há uma debilidade. Então nós buscamos ver os dons sendo operados e funcionando na nossa comunidade. Falamos também sobre a ordem do culto. Por que não vemos essas coisas acontecendo na hora do culto? Porque nós queremos que Jesus seja o centro. Nós queremos que a única atenção maior seja Jesus. Então nós temos tempos propícios porque nós desejamos ver o Senhor movendo. E se Ele quiser fazer qualquer coisa, até no domingo, Ele pode fazer. Porque Ele é dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Mas até que prova o contrário, Ele tem nos guiado dessa forma. Então, em épocas de retiro, em épocas de noite de adoração, em épocas de tempo de oração,
nós queremos ver os dons sendo manifestos de várias formas. Então é nessa perspectiva que nós entramos então em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. E se fôssemos intitular, né, seria a resposta de Pedro e a resposta do povo, né? Ou o que faremos? É uma pergunta importante nessa sessão aqui. O que faremos? Né? Então a ideia central, antes de nós olharmos para o texto, é que Cristo ele ressuscitou. Ele é o centro da pregação, ele é o centro da coisa que está acontecendo ali na vida dessa nova igreja que está nascendo. Pelo poder do Espírito, ele transforma então pessoas covardes, como Pedro, em pregadores. E a multidão ele transforma na sua igreja. E ainda hoje, obriga cada um de nós, num bom sentido, nos desafia, nos coloca diante de situações que nós precisamos fazer essa pergunta: o que eu farei? O que faremos? O que faremos? É uma pergunta importante para nós, sempre que ouvimos a palavra do Senhor. Vamos ler por parte, para não ficar muito maçante. O versículo 14 fala assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Quando nós olhamos alguns versículos antes desse daqui, no versículo 12, fala assim: o que significa isto? Então a gente vê uma passagem recheada e rodeada de perguntas. E não podia ser diferente diante de um cenário onde pessoas estavam falando em línguas estranhas, onde pareceu uma coisa como fogo, como vento e como trovão, seja o que for. Alguma coisa, é um evento incrível acontecendo. Então, o que significa? Pedro então está assim: pessoal, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Esse cara, um homem diferente. São 9 horas da manhã. A primeira coisa que Pedro precisa é esclarecer diante da multidão inteira. Não, gente, o pessoal não está bêbado. É a primeira coisa que ele fala. Mas eu quero que você pare por um instante e vamos refletir juntos. Quem é essa pessoa que está falando, gente? E eu espero que a gente possa ser encorajado nesse começo pela pessoa de Pedro. Poucas semanas antes, esse mesmo Pedro negou conhecer Jesus. Não diante de um tribunal, diante de uma mulher, diante de uma pessoa, com medo, jurando que nunca tinha visto aquele homem. Jesus havia falado para ele que ele iria negá-lo. Jesus havia falado: não, Pedro, eu entendo seu coração, mas você vai me negar. E agora, então, esse mesmo Pedro, que possivelmente tem um gatilho para sempre, né? Quando você tem a carta de Gálatas, eu falei numa parte de Pedro ali, fala que todos nós temos gatilhos na vida, vamos assim dizer, né? Pedro, toda vez que ele ia numa fazenda e ouvia um galo cantar, ele lembrava: cara, eu sou falho, eu falhei miseravelmente, eu fui avisado e ainda assim eu continuei, né? Mas vejam agora, gente, agora ele se levanta com os 11, em alta voz, diante de milhares, e começa a proclamar sem tremer, sem ter medo, sem lembrar do seu passado, que normalmente o nosso passado, de coisas erradas que nós fizemos, tira a nossa coragem, tira a nossa ousadia. Não é verdade? Então, o que mudou? O que muda um homem assim, gente? O que muda uma mulher assim?
O que pega um covarde, alguém que falhou miseravelmente, e transforma num arauto, e transforma em algo de extremo valor. Essa pergunta, ela carrega o capítulo inteiro do capítulo 2 de Atos. E Pedro vai responder de um único jeito que importa. E eu amo acerca da resposta de Pedro. Porque ele poderia ter respondido de tantas formas. Ele escolhe responder da forma que eu devo fazer como pastor dessa igreja. Como você, como cristão, quando alguém lhe desafiar, lhe perguntar, ele abre a palavra de Deus. A palavra de Deus é apontada para responder a coisa louca que está acontecendo, que podemos chamar de avivamento, um derramado do Espírito sobre a vida dessa igreja que está nascendo. Então, gente, ele começa dessa forma, ele se levanta em alta voz, ele dirigiu-se à multidão, né? Ele aponta, ele sabe quem é a plateia dele, é interessante isso. Deixa eu explicar, ouça com atenção. Gente, um ministério infantil com 10 crianças, aqui se a gente fala assim, prestem atenção. Já sabe como é que é, gente? Imagina assim, tanto de gente, milhares de pessoas. Ele fala assim, prestem atenção. Eu acho que ele estava com uma voz, quem conhece Pedro, ele já está assim, mano, vamos ficar quieto, que o Pedro está falando, vai que, sei lá, né? E aí, então, ele começa no versículo 15, ele responde que os homens não estão bêbados, né, como vocês supõem. Ele fala que são 9 horas da manhã. No versículo 16, ele abre a palavra de Deus. Possivelmente ele abre um rolo do profeta menor chamado Joel. E por ser um profeta pequeno, né, como a gente fala, né, profeta menor, o rolo possivelmente era bem pequeno, diferente dos evangelhos, de qualquer outro livro grande, que era um rolo que podia se estender por vários rolos. Lembrando que nessa época não tinha a Bíblia, né, da forma que nós temos. Então ele fala, ao contrário, versículo 16, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele vai seguindo. E aí sabe o que é interessante? É que para mim, me parece uma coisa assim, deixa eu explicar uma coisa difícil com outra coisa difícil. E aí ele começa. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente vê essa coisa, cara, radical. Em outras palavras, ele está dizendo assim, cara, isso aqui que vocês estão vendo foi predito. Foi dito há muito tempo e vocês conhecem essa história. Isso quer dizer de muitos anos atrás. Não é uma coisa que os outros falam, fulano falou na TV lá, no programa não sei o que vai acontecer tal coisa. Gente, as coisas da Bíblia acerca da profecia, que é uma coisa incrível acerca da defesa da fé e do cristianismo, o que nós temos em favor do cristianismo, que é inegável, é a forma que Deus falou através do seu povo. Coisas de centenas de anos atrás, coisas que eram impossíveis e inimagináveis nos dias de hoje. Então Pedro está diante disso aqui, e a gente vê essa coisa. Pedro começa por Joel, falando, isso foi predito. Isso não é uma coisa de homens, ele está dizendo. Isso aqui não é uma coisa que a gente, quase falei o nome dos eventos aí. Isso não é um negócio que a gente faz acontecer, a gente não bota na nossa agenda e fala assim, gente, vamos lá, Deus vai fazer a mesma coisa que fez em Atos 2, agora ele vai fazer no sábado que vem, lá no lugar tal. Venha, compre o nosso ingresso, o nosso kit de merch e vai dar tudo bem. Não. Isso também nos remete até mesmo à nossa história como Calvary.
O pastor Chuck, fundador da Calvary Chapel, ele nunca na cabeça dele ele imaginou que a Calvary seria o que é hoje, que Deus faria, o que Deus fez naquela época. Nunca. Ele só tinha uma coisa: eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ensinar a Bíblia toda, como todo o conselho de Deus para as pessoas. E a esposa dele falava assim: eu só quero ter uma igreja onde pessoas como hippies e todos os outros que são olhado para baixo, olhado de forma rejeitada, possam vir para a nossa comunidade e encontrar com Deus. Então, gente, essa é uma coisa incrível. Então, assim, a gente vê a questão de todos os povos, né, que foi falado. O Evangelho, ele começa nessa nova igreja, na igreja de Cristo, já dizendo que não é de um nem de outro, é de todos. É para todos os povos, é um vislumbre do que vai acontecer no fim, onde pessoas de todas as tribos, línguas e nações estarão juntas exaltando a Deus. Já não terá mais diferença, não terá mais coisas que nos separam, vai estar só unidade e o Senhor. Então, gente, o Espírito Santo, ele é interessante. Ele vem sobre as pessoas, ele faz uma coisa incrível. Então vem esse derramamento do Espírito sobre todos. E ele começa a citar essas coisas, e a gente vê de forma peculiar. Na verdade, as pessoas focam aqui, porque os velhos querem dizer isso, porque os jovens querem dizer isso, porque na verdade são os dons. Na verdade são dons e talentos que Deus opera e fala através das pessoas. Profecias, sonhos, coisas que acontecem, mas que têm uma finalidade. A finalidade é Deus glorificado, o povo unido e abençoado, alcançando pessoas que não conhecem a Cristo. E aí então começa a coisa interessante, que nós não precisamos ser um observador da obra de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós queremos assim: Senhor, eis-me aqui, usa a vida do meu irmão. Senhor, eis-me aqui, usa a vida da minha irmã. Aqui Pedro está dizendo que o povo de Deus, de várias formas, eles precisam ser participantes da obra de Deus. Isso nos leva a um patamar diferente, porque ficar tentando decifrar o que quer dizer, o que não quer dizer, gente, eu espero que você já possa ter percebido que essa não é a minha coisa. Né? Essa não é a minha coisa. Eu amo estudar, eu estudo bastante para poder ensinar no domingo. Tenho opinião sobre muitas dessas coisas que são polêmicas e que trazem divisão. Mas assim, eu fico com as palavras de Paulo, que é melhor que as pessoas venham para o culto e entendam as palavras que estão sendo faladas. Né? Voltem para casa com uma coisa que podem trazer para sua família, do que ficar tentando decifrar. Então, uma coisa interessante é que Pedro não para na promessa. Ele usa no versículo 21 como um convite. É um convite, gente. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que isso quer dizer, gente? É que todo aquele, qualquer tipo de pessoa, existe um ministério da Calvary que é todo aquele, the whosoever, que trabalha só com o povo mais maluco doido lá nos Estados Unidos. Em outras palavras, eles querem dizer assim: nós somos todo aquele. E todos nós precisamos de um Salvador. Então, todo aquele, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para elas e estão seguros, a palavra diz. Isso é uma coisa incrível. Isso nos leva a pensar de que Deus, desde o início
Deus tem como objetivo restaurar todas as coisas e transformar coisas ruins em coisas boas. E aí Pedro segue, sabendo disso, ele deixa ainda falta o essencial, falta mais alguma coisa. Joel falou do Espírito, falou de sinais, falou de um convite, mas ainda não falou do nome. Então ele está sendo crente misterioso, evangélico misterioso, não chegou lá ainda. De quem é esse Senhor que a gente invoca? Quem é esse Senhor que é capaz de receber e transformar todo aquele? E é para esse nome que Pedro vai agora. Versículo 22, ele fala: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré. E aqui Pedro, então, ele não suaviza em nada. Ele começa pelo que eles já sabem. Vocês conhecem esse homem. Vocês viram os milagres dele. Vocês viram as maravilhas, os sinais. Isso vocês mesmos sabem. Então ele diz o que ninguém queria ouvir no versículo 23. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Vocês os mataram pregando na cruz. Poxa, pastor, achei que na calma o pessoal pegava mais leve, era mais light. Há quem diga até que a gente é liberal. Sem rodeio. Sem rodeio. Sem desculpa. Esse era o Pedro, nova versão internacional. O Pedro que poucas semanas antes não teve coragem de admitir que conhecia Jesus. Agora ele olha para milhares e diz: vocês o crucificaram. Imagina isso, gente. A gente vai ver que depois isso não dá muito bom. A gente vê que isso tem todo um preço. Toda coisa que a gente fala tem um preço. Meu pastor costumava dizer que você pode dizer que você crê em qualquer coisa. E, gente, nos dias de hoje, qualquer coisa é uma coisa radical. Se você for no Shopping Estação, você vai ver uma Curitiba diferente. De verdade, gente. Você vai ficar abismado. Porque você vai achar que você já viu de tudo, vai no Shopping Estação. Ou fica esperando alguém na esquina de lá. Façam isso, gente. Marca com alguém e fala assim: vamos tomar um café na estação? Vou ficar lá na esquina te esperando. Lá na esquina do Cocique, ali no Life Space, mas na esquina tem a loja de colchão. Ortobon. Fica na Ortobon ali, 15 minutinhos, gente. Você vai falar assim: mano, eu preciso ir embora. Não vai ter café hoje, vamos para minha casa tomar café. Gente, as coisas que você vê no jornal de loucuragem, você vai ver lá. Você vai ver adultos andando com correntinha, tipo como se fosse cachorrinho. Você vai ver o pessoal colocando pata, andando assim e às vezes assim. Mas você vai ver, cara, gente, eu não estou exagerando, gente. Vocês sabem que eu vim de Santos, eu já vi muitas coisas nessa vida. E é muito difícil me escandalizar, tá? Mas vamos lá. Vocês o crucificaram. A primeira preocupação de Pedro não é agradar a plateia. Ele não tinha isso como objetivo, ele não tinha isso como ideia. Ele tinha uma coisa no coração dele: contar a verdade. Contar a verdade. Mas olha como ele segura as duas pontas. É muito interessante isso aqui. Foi pela mão de homens perversos, sim. E ao mesmo tempo foi feito pelo propósito determinado de Deus. Opa, peraí. A maldade do homem não pegou Deus de surpresa, gente. A gente tem que prestar atenção nisso. A cruz não foi um acidente. Foi um plano. Não foi tipo assim: poxa, algum pessoal vacilou lá perto de Jesus, alguém vai ter que pagar esse preço. Cara, vamos pegar um nazareno. Porque o nazareno
Vamos lá, vamos levar ele. Alguém tem que pagar por isso. Não, gente. Você lembra quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos? E Pôncio Pilatos estava achando que era, tipo assim, o governador dos governadores. Ele falou assim, poxa, me ajuda a te ajudar, cara. Deixa eu fazer umas perguntas aí. Só não responde assim que tu é o Messias, só fala que tu é alguém. E Jesus olha para ele e fala assim, cara, a autoridade que você tem foi dada pelo Pai. Cara, veio de Deus esse negócio. Eu estou aqui, cara, porque eu vim cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus é salvar o mundo. E não tem outra opção de salvar o mundo a não ser por mim. Eu preciso ir para a cruz. E é por isso que o próprio Pedro foi repreendido por Jesus com uma frase tão radical, para trás de mim, Satanás. Não era porque Satanás estava em Pedro. Satanás não vive no crente. Outras igrejas falam que sim, a gente não acredita nisso. Porque não tem como o Espírito Santo morar num lugar e Satanás morar no mesmo lugar. Fala que um reino dividido ele não subsiste. Mas o que é o para trás de mim, Satanás? O para trás de mim é Satanás assim, não, Senhor, você não vai para a cruz. Jesus falou assim, Pedro, você está com uma atitude de Satanás, cara. Porque Satanás não quer que eu salve o mundo. Satanás não quer que eu vá para a cruz para salvar o mundo. Então ele fala dessa coisa soberana de Deus, um propósito determinado de Deus. Deus não sai do controle. Deus não perde a linha diante de quando o nosso presidente fala besteira na TV. Deus não perde o controle quando a corrupção no Brasil vai aonde a gente não imagina que possa chegar, mas está nos lugares mais altos. Deus não perde o controle. Que Ele não vive no nosso tempo. Ele não vive diante das nossas emoções que oscilam e sobem e descem. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E um dia, tudo que passar diante de nossos olhos, que a gente acha que ninguém fez nada por isso, e a gente gostaria que alguém tivesse feito, pode deixar que o justo juiz, o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra, Ele vai agir com justiça. Seja aqui na terra, ou seja quando as coisas vierem ao fim. Então Pedro está diante dessa multidão, falando essas coisas. E aí no versículo 24 ele fala assim, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços de morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Impossível. Guardem essa palavra, gente. Impossível. Por quê? Porque a morte só é capaz de segurar pessoas falhas e imperfeitas. A morte ela só é capaz de segurar só quem não é santo e perfeito. E por isso que uma figura do céu é de que um dia tudo vai ser ressignificado e a gente vai esquecer dessa realidade. Por quê? Porque Cristo nos mostrou que a morte não pôde segurá-lo. E por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. E a sua promessa que um dia ele juntaria todos os povos, todas as pessoas. E nós estaríamos juntos e nós não vamos mais sofrer. Nós não vamos mais chorar. Essa é a ideia que Pedro está falando. O próprio Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ele tem uma esperança para nós. E para provar isso, então, Pedro abre o segundo texto de Salmo 16, escrito por Davi, no versículo 25 e 28. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida e me encherás de alegria na tua presença. Davi não está falando de Davi. Davi não está falando de qualquer outra pessoa. Ele está falando que isso aqui é um salmo messiânico, escrito muito antes de qualquer coisa parecida do que a igreja viveria em Atos capítulo 2.
E agora, então, Pedro faz uma pergunta de detetive, vamos assim dizer. Davi escreveu isso, mas Davi morreu. Davi foi sepultado, o túmulo dele está aqui, do outro lado da cidade até hoje. Está lá. Então, de quem o Salmo está falando? Quem é maior que Davi, cujo túmulo está vazio? Aí ele mesmo responde, versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha desse fato. E como Pedro sabia disso? Não por teoria. Ele viu. Ele comeu com o ressuscitado. A prova da ressurreição não é argumento, é testemunho ocular. É claro. Pessoas estavam vivas ainda quando esse livro foi escrito, quando essas partes foram escritas. Os pais da igreja conheceram pessoas que haviam visto. E eu volto a dizer, quando nós olhamos para a crítica textual, a ressurreição não é uma coisa fictícia. É muito claro essa realidade. Então Pedro está falando de algo que ele falou antes, que é algo que ele podia ver com os olhos, tocar com as suas mãos, ter vivido naquela realidade. Então, por que era impossível a morte segurar Jesus? Porque na cruz ele carregou todo o nosso pecado, sem jamais se tornar pecador. E essa é uma coisa radical. Ele carregou a nossa dor. Todos os nossos pecados vieram sobre os ombros de Cristo. E ele não virou um pecador. A primeira e única vez na história da humanidade foi quando Cristo falou assim: Senhor meu Deus, por que me abandonaste? Foi o único momento que o pecado teve o efeito e separou ele por um instante do Pai. E ele então sentiu essa realidade do ser humano. Ele permaneceu santo de Deus o tempo inteiro da provação. E é incompreensível que o santo de Deus fique preso à morte. Por isso a ressurreição não era uma esperança. Era uma certeza. Isso é uma coisa incrível para a gente. O túmulo para Jesus não foi o fim. Foi como se fosse um novo começo. Ele entrou e saiu nessa vida nova, o qual ele nos chama para novidade de vida. E aí então, no versículo 33 a 36, ele cita outro salmo, o Salmo 110. E aquele Espírito derramado do qual Joel falou. Espera aí, vamos lá. Versículo 33. Então Pedro, ele coloca essa coisa, ele faz essa coisa muito peculiar de mexer com o Salmo para trazer base para o que ele está falando. Então foi Jesus quem derramou. Aquele que no Salmo está exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou, que agora vocês veem e ouvem. É isso que ele está dizendo. Tudo que vocês estão vendo nessa manhã, gente, isso é obra de Jesus ressuscitado e exaltado, o qual foi predito no passado e agora vocês estão vivendo essa coisa. E aí esse terceiro texto do Salmo 110, né, esse versículo do Antigo Testamento, mais citado em todo o Novo Testamento. Sabe qual é? O versículo 34. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Então, gente, vamos tentar entrar na lógica de Pedro, tá? Davi é o maior rei de Israel, e Davi chama alguém de meu Senhor. Quem é maior que o rei? Quem é maior que o rei? Só Deus. Davi está olhando, então, nesse texto para o Messias e dizendo: esse é o meu Senhor, este é Deus. Então tudo vem para o coração do sermão. A partir do versículo 36.
Este Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês estão errados acerca dele. Vocês o trataram como criminoso. Mas pela ressurreição, Deus provou diante de todos: este é o Senhor, este é o Messias, este é o Salvador, aquele prometido. E lembra do convite de Joel? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora não há mais dúvida de quem esse é o Senhor. O seu nome é Jesus Cristo. E como diz aquela música antiga, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Então Pedro responde dessa forma. No versículo então 37, fala assim que quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Então a gente vê algo, a resposta do povo indo para a parte final. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e perguntaram: irmão, que faremos? A palavra ali é uma palavra forte. É uma ideia de que o coração deles foi cortado. É um corte que acontece. É como algo que tivesse perfurado. Essa é a marca da convicção do Espírito. E quem é crente no Senhor e tem o Espírito Santo já sentiu essa apunhalada do bem. Quando nós falamos coisas que não devemos, quando nós fazemos coisas que não devemos. Então, nós só não temos o hábito de perguntar: e agora, o que eu farei? Normalmente a gente já sabe a resposta, né? Às vezes é ir para o cônjuge e pedir perdão. Às vezes é ir para o amiguinho lá e pedir perdão. Às vezes é para a amiguinha e pedir perdão. Às vezes é lá e falar assim: poxa, eu falei isso, não deveria ter falado. Um grande amigo meu, ele costumava dizer que não é necessariamente a coisa que nós falamos, mas é como nós falamos. Né? E como filosofia da Calvary, a gente tem uma coisa que às vezes é melhor estar em paz do que achar que tem que falar a verdade. No sentido assim, se for falar de forma grossa, que não tenha efeito, coisa nenhuma, é melhor guardar para si e manter a boa coisa. Mas aqui, gente, é uma forma diferente. Pedro então prega, algo acontece, o coração dessa galera é cortado, que marca essa convicção do Espírito. Então, quando a verdade ela entra e a gente já não consegue fingir que não ouviu. O William Wilberforce, nos tempos antigos lá no Reino Unido, onde havia todo esse aspecto de escravidão humana, ele é um dos caras que ele se depara com a realidade se ele deveria ser alguém importante no governo ou se ele deveria ser um pastor, alguma coisa do tipo. Então ele vai para o aspecto político e vale a pena ler a história. Tem um filme chamado, em português é um nome lá diferentão que eu não lembro, mas é Além das Fronteiras, talvez, não tem nada a ver, mas é Amazing Grace, que é a música, o hino Amazing Grace. É uma história incrível de um cara que era envolvido no tráfico humano, né, a questão de escravidão, e um dia ele se depara com a realidade de Cristo, e então ele escreve esse hino, Amazing Grace, com doce o som que salvou um pecador como eu. Então ele se vê nessa, quando ele fala, como pôde essa maravilhosa graça me ver e salvar um pecador tão miserável quanto eu. Então é um hino incrível que vale ouvir,
vale a história, mas tem um ponto que eu quero dizer. A ideia aqui é que o William Wilberforce falava assim: depois de vocês souberem, vocês sabendo dessas coisas, vocês nunca mais vão poder olhar para trás e dizer que não sabiam. Essa é a ideia. Eu tenho essa memória muito vívida dessa palavra, porque para mim, quando uma nota um pouquinho fora aqui só lembrei dessa questão do aspecto da convicção e da realidade. Uma vez eu estava na Tailândia e Lilian e eu estávamos almejando mudar para a Ásia já fazia um tempo. E na verdade a gente estava no Camboja. E aí eu me deparei, nós estávamos almoçando no restaurante e passou um velhinho com uma criança, talvez tipo a Mandinha. E uma menina da nossa equipe falou assim: olha lá, Cacá, cara, aquele cara vai abusar daquela menina. Eu olhei e falei assim: não, deve ser tipo o avô, né? Ele falou assim: não, não é o avô. Um avô parece bem europeu, essa criança tá suja e tá com pavor no rosto. Cara, eu perdi a linha. A gente foi muito bem treinado para lidar com essas coisas. Eu trabalhei por vários anos contra o tráfico humano e exploração sexual. Mas eu perdi a linha e eu saí correndo desesperadamente atrás daquele cara. E eu procurei em todas as recepções do hotel naquela rua. Nós não sabíamos, aquele lugar era uma rua de prostituição, à noite virava uma zona de prostituição. E durante o dia era normal. Um restaurante de um cara norueguês, tipo assim, naquele lugar. E eu corri, gente, eu corri sem pensar em nada. E eu fui em todos os lugares daquela rua, perguntando: você viu um cara assim, assim, assim? Não. Você viu assim? Cara, o cara sumiu. Eu voltei ofegante. E pensei: caramba, eu não pensei na minha família. Eu não pensei se eu tivesse achado esse cara. Mano, se eu teria socado ele até matar ele, depois eu ia pra prisão. Ia sair no jornal, né? Mas eu voltei, eu sentei e falei assim: Senhor, o que eu posso fazer a partir de agora? E eu lembrei dessa frase. Agora, eu posso voltar. Eu morava na Noruega. Eu posso voltar para o conforto. Eu posso voltar para a minha vida normal. Mas eu nunca mais vou poder dizer que eu não sabia. E isso mexeu com a nossa estrutura. Ao ponto de que nós mudamos para esse lugar. Esse lugar virou um lugar onde eu passeava de tempo em tempo de moto, para saber onde estavam acontecendo as coisas. Então, Pedro está mostrando isso aqui, cara. Quando a verdade entra na gente, a gente não pode mais fingir que não ouviu. Então isso nos leva a o que faremos. O que faremos. Lembra uma coisa interessante? Que eu preciso mostrar para vocês uma coisa linda sobre Pedro. A primeira vez que Pedro pegou uma espada no jardim com medo, ele cortou a orelha de um homem. Essa foi a reação de Pedro. Ele cortou a orelha de um homem. Carne, sangue, bagunça. E Jesus teve que limpar. Mostrar para ele que ele veio de forma diferente. Naquele dia de Pentecostes, gente, Pedro pegou outra espada. Pegou essa espada. Mais cortante, mais afiada do que qualquer outra espada que cortou a orelha daquele cara que ele havia feito antes. Que é a palavra de Deus. E com ela ele não cortou orelhas. Ele cortou 3.000 corações. E os abriu para Jesus. Olha o que a convicção gera, produz. Eles não saem correndo, eles correm para Pedro e para os apóstolos e perguntam:
O que faremos? Quando Deus trabalha no coração, gente, a pessoa não foge de Deus. Ela corre para Ele. E nós temos histórias, histórias e histórias. Um lembrete para nós como comunidade. Quando você passar por tempos que você precisa se perguntar o que faremos, não fuja. Porque é nesse lugar que Deus vai encontrar você. É nesse lugar que você vai encontrar alento e resposta para a sua pergunta. Nesse caso, de forma bem específica, se tratando das pessoas que não conhecem o Senhor. Versículo 38 a 40, ele fala: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Repara, Pedro não disse, não há nada que vocês possam fazer. Ele deu o que fazer. Salvação é só obra de Deus. Sim, é Deus quem faz. Mas ela é recebida pela fé. É a fé que recebe e se move. A primeira palavra, então, arrependam-se. Arrepender não é só sentir pena. É mudar de direção. Eles pensavam de um jeito sobre Jesus, aquele que era digno de cruz. Agora eles precisam se virar por Jesus Senhor, por Jesus Salvador, Messias. E algo então precisa mudar. Então arrependimento nada mais é do que nós estávamos no caminho, nós viramos e vamos no caminho contrário. Então olha que interessante isso aqui. Foi a primeira palavra de João Batista: arrependam-se. Foi a primeira palavra de Jesus: arrependam-se. Agora é a primeira palavra de Pedro e a primeira palavra do Evangelho. E é uma coisa interessante pensar que esse arrependimento ele não é como uma exigência sombria, uma coisa ao que você cumpre antes de você voltar para Deus, se voltar para Deus. Não, o arrependimento é voltar para Deus. Você não consegue se virar para Ele sem se afastar daquilo que Ele rejeita. Isso aqui é ponto-chave. Não dá para ter as duas coisas, gente. Não dá para a gente abraçar as coisas que são contra Deus e ir junto com Deus. As coisas não andam dessa forma. E aí então, a segunda palavra, ele fala: sejam batizados. Não como o que salva, mas como uma declaração pública de quem agora confia. Os judeus não tinham o hábito de serem batizados. Eles já eram circuncidados e para eles era isso. Mas os gentios normalmente se batizavam. Os judeus por muito tempo tentaram fazer com que os gentios fossem circuncidados para que resolvesse essa coisa. Então, gente, se o gentio queria virar judeu, então o judeu descer as águas era dizer ao mundo inteiro: eu preciso de Jesus e não tenho vergonha disso, mesmo que eu já tenha sido circuncidado. Essa é a coisa. Então, não ter vergonha disso. Faz parte. Talvez nós temos pessoas aqui no nosso meio que nunca foram batizadas. Ou foram batizadas na igreja católica, ou foram batizadas em alguma igreja que não é considerada evangélica, cristã. Saiba de uma coisa. Faz parte do processo da vida cristã nós dizemos para o mundo de forma pública: eu quero seguir a Cristo. E quando então nós afundamos lá, nós estamos dizendo que as coisas do passado morreram, estão ficando para trás. E nós então erguemos como novidade de vida essa nova vida. E se você ainda não fez isso, então você, diante do Senhor, você precisa tomar uma decisão. E seria uma alegria para a gente poder batizar vocês. Uma das coisas mais emocionantes que a gente, talvez para mim, é ver uma pessoa sendo batizada. A promessa, no versículo 39. Vamos lá. Pois a promessa é para... Olha que interessante, gente. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então é para vocês,
é para os seus filhos, é para todos os que estão longe. Todos os que estão longe, cara, isso atravessou o tempo, gente, e chegou aqui. Nós não estávamos naquela época, nós não estávamos lá com eles. Nós estávamos num tempo bem longe, bem distante daquela época. Mas Pedro insiste nessa realidade, que há promessa e perdão do Espírito a todos o quanto o Senhor Deus chamar. E Ele está chamando agora. Essa é uma coisa que difere talvez de uma teologia diferente. É que a gente acredita que Deus está chamando a sua criação em todo o tempo para a restauração. E aí então, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os que aceitaram, então o que faremos? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A igreja saiu de 120 para mais de 3.000 num único dia. A gente não está preparado para essa realidade. Os nossos antepassados da Calvary foi algo mais ou menos assim. Um grupo talvez parecido com esse, numa capelinha talvez parecida com essa. E algo tão radical acontece. Mas eu não quero que o número seja uma coisa que chame a nossa atenção. Eu quero que chame a atenção que a pergunta que veio antes dele. O que faremos? 3.000 pessoas naquele dia fizeram uma única pergunta que importa de verdade. Irmãos, que faremos? Essa pergunta não é antiga e não é deles. É minha. É sua. Agora. O nome já foi dito. A cruz já aconteceu. O túmulo está vazio. E Deus o fez Senhor em Cristo. Falta a minha resposta. Falta a sua resposta. O que faremos? Vamos orar.